Bom dia, queridos irmãos. Bom dia a todos aqueles que nos seguem. Por mim, sentiria-me muito mais tranquila após esta cerimónia solene e este hino melodioso, podermos sair daqui, porque já foi bom os momentos que aqui vivemos. Perante esta igreja, e tendo 3 pastores aqui presentes, não me sinto tão tranquila. Creio que seriam muito mais beneficiados com qualquer um deles. De qualquer maneira, está aqui o desafio e que seja a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor a falar neste momento. Vivemos tempos de alguma perplexidade. Creio que a Igreja já viveu momentos de dificuldades com alguns dos nossos irmãos. Por isso, agradeço a todos, em nome da Igreja, da direção, sobretudo daqueles que tomaram a iniciativa de termos uma vigília de oração. Irmãos, vamos permanecer neste espírito de intercessão, porque a Igreja que ora é uma Igreja que se mantém unida. E quando aqueles que mais necessitam de nós, podemos nós também ser muito beneficiados, orando e intercedendo uns pelos outros. Certamente que o nosso amigo Eric se sente amparado pela paz do céu e Deus vai operar aquilo que é necessário para a sua saúde. Ao falar-vos esta manhã, e se vos falar de uma data de 20 de junho, provavelmente esta data não vos diz muito, ou para alguns que eventualmente possam celebrar aniversário neste dia, o 20 de junho é significativo. Mas trago-vos esta data porque o dia 20 de junho é celebrado anualmente a nível mundial e diz respeito ao Dia Mundial dos Refugiados. E porque este dia marcante? No fundo, para lembrar a todos que estão a viver momentos de escape e de fuga de guerras, de perseguições, de cenários de terror. Nenhum de nós fica indiferente quando temos a nossa televisão ligada ou quando abrimos alguma rede social e nos vêm estas imagens marcantes de pessoas a fugir de um lado para o outro. E nas últimas décadas, quando quase não existe um local no mundo que não tenha enfrentado os desafios do deslocamento forçado de pessoas, e no final do ano passado, o número de deslocados, incluindo obviamente refugiados, chegou a 82,4 milhões, um número que mais que dobrou na última década. É muito grande este número. Milhares de refugiados, migrantes, continuam a fazer viagens perigosíssimas, às vezes até fatais. Presenciamos, através das notícias, pessoas a passarem por mares, por montanhas, por desertos, com medo de sobreviver. E a comunidade internacional encontra-se numa encruzilhada porque as soluções não são fáceis de encontrar. Conflitos que já duram há imenso tempo, mas novos conflitos a cada instante se iniciam, e as mudanças climáticas e, sobretudo, os desastres naturais são fatores que vieram acentuar cada vez mais estas crises de deslocação de pessoas. Num lado temos zonas que são devastadas por ondas de calor, com grandes incêndios. No outro extremo do nosso planeta temos as zonas atingidas por grandes inundações, por tornados. E as consequências destes 2 extremos, na medida em que afetam grande parte do nosso mundo, estão inevitavelmente a ter um impacto
nesta movimentação de pessoas. E assim vemos multidões que, por causa do seu contexto de vida, por momentos que estão a passar no seu país, se têm que movimentar, se têm que deslocar, porque não dá mais para continuar onde estão e precisam de fugir para sobreviver. Além da Segunda Guerra Mundial, nunca houve tantos refugiados como os que existem atualmente. E ao presenciar esta realidade, não posso deixar de falar de uma experiência pessoal. São situações que nos marcam. Apesar dos meus 5, 6 anos de idade, não posso esquecer os constantes bombardeamentos, o medo e das casas a tremer, o viver confinada num corredor, porque todo o resto da casa estremecia com as bazucadas e com o tiroteio. Não consigo esquecer, sem perceber muito bem, a corrida entre as ruas, agachada, se calhar segurando a minha boneca preferida, mas percebendo e seguindo aqueles que eram adultos para podermos ir para um local mais tranquilo. Não posso esquecer a dificuldade em encontrar uma saída num avião e estar horas e horas num aeroporto, como criança, a dormir nos fardos de roupa, numa sala, e de madrugada os meus tios pegarem em nós ao colo e irmos a correr, porque finalmente havia um avião. No entanto, pensar no resto da família, que estava noutra cidade, que também queria encontrar este resto da família e poder apanhar este avião. Mas porque as redes de comunicação, os comboios, os telefones, tudo tinha sido destruído, não havia hipótese de comunicar. E assim, parte da família se deslocou para este país que nos acolheu. Mas o resto da família demorou algum tempo até chegar até nós. Assim, esta realidade de fuga e de medo é uma constante, e quando olho para as imagens dos deslocados e dos refugiados, creio que nenhum de nós fica indiferente. Todas estas pessoas que saem da sua cidade, saem do seu país, saem do seu contexto familiar, têm no seu coração e na sua mente uma grande pergunta: para onde irei? Qual o local onde efetivamente encontrarei paz? Assim, o texto que servirá de base esta manhã na nossa Bíblia vai nos remeter exatamente para esta pergunta: para onde iremos? Ou melhor, para quem iremos? Gostaria que pudessem abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6. E vamos permanecer neste capítulo, que será a base da nossa reflexão, no seguimento daquilo que já vos estou a falar. Capítulo 6 do Evangelho de João. E precisamos compreender o contexto deste capítulo, porque o Evangelho de João quase que está dividido em duas grandes partes. A primeira é o ministério público de Jesus e a segunda é o ministério particular. Jesus sempre se pauteou por estas duas vertentes, um ministério público, mas um ministério também muito privado, muito particular. E neste capítulo começamos logo por um episódio extraordinário, por um milagre que está relatado nos versos 1 a 15, que é a multiplicação dos pães. Então, dos versos 1 a 15, nós temos realmente este episódio, não o vamos esmiuçar agora, os irmãos já conhecem. E depois dos versos 16 a 21, temos um episódio muito particular,
que é Jesus a dirigir-se a Cafarnaum, a uma cidade, mas Jesus vai ter com os seus discípulos sobre o mar. Jesus vai caminhar sobre o mar. São duas situações extraordinárias, fora do comum. E a partir do verso 26 ao 37, e agora vamos realmente ler este aspecto, nós vamos entrar propriamente no cerne da questão. Então, acompanhem-me nos versos 26 a 37 do capítulo 6 de João. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E agora no verso 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus começa a mudar aqui o seu discurso e vemos que após este milagre, depois de saciar a fome a mais de 12.000 pessoas, podemos imaginar que seria muito mais, porque na Bíblia estão relatados que eram 5.000 homens para além de mulheres e crianças, subejamente seria uma grande multidão. Jesus apercebe-se que os seus seguidores estão a aumentar, mas Jesus vai dizer que esta multidão o segue por interesse. Buscavam Jesus e buscavam a Deus não pela sua essência, mas por aquilo que ele lhes podia oferecer. E agora, a partir do verso 60, mas indo um bocadinho atrás, Jesus vai explicar o que era este pão do céu, o que é beber do seu sangue, carne e sangue que são um símbolo da salvação em Jesus. E então, a partir do verso 60 ao verso 69, vamos ler novamente. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por o meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então muitos seguiam Jesus, mas começaram ao longo do discurso de Cristo a achar que as palavras eram duras, que não conseguiam escutar aquele discurso. E então começaram a abandonar e a deixar Jesus. Ainda hoje, queridos irmãos, muitas vezes não gostamos de palavras um bocadinho mais duras,
mais incisivas. Os discursos podem ser às vezes fortes, mas Jesus não abranda o seu discurso e aquilo que ele tem a dizer, ele o diz. E agora, em vez de estar com 12.000 pessoas ou mais, Jesus vai dirigir-se a um grupo muito pequenino, que eram apenas 12. E vai-lhes fazer uma pergunta: quereis vós também ir embora? Esta pergunta não foi feita só àqueles 12 apóstolos. É feita também a nós, hoje. Muitos se escandalizam com o paradoxo da fé cristã. Os ensinamentos de Jesus às vezes parecem um bocadinho duros e difíceis de praticar. Por isso, aqueles que se intitulam como cristãos nem sempre seguem aquilo que é o correto, ou às vezes até ignoram. Jesus lança este desafio, porque ao segui-lo, nós devemos comprometer-nos, porque percebemos que só seguindo a Jesus é que a nossa vida tem sentido. Não quer dizer que ao seguir Jesus nós vamos ter os obstáculos todos derribados. Não, as dificuldades vão chegar, haverá momentos de renúncia e momentos de dúvida. Assim, a interpelação de Jesus, nós vemos Pedro a responder de uma forma extraordinária. E Pedro vai responder não em forma individual, só em seu nome, mas ele vai responder pelo coletivo. E em primeiro lugar ele vai dizer, é quase uma pergunta com uma afirmação: a quem iremos nós? Jesus estava a endurecer o discurso, demonstrando que o relacionamento com ele é muito mais do que algo superficial. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para si, prezado amigo? A mensagem do Evangelho muitas vezes não é racionalmente suportável. Ela ultrapassa até, às vezes, o raciocínio humano, muitas vezes é encarada até como uma mensagem de loucura, por isso é necessária muita fé. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, porque Ele não vai mendigar o nosso amor, Ele vai nos dar o poder de escolha. A escolha é nossa. E assim, mais de 12.000 pessoas que seguiam Jesus, e agora Jesus fica com um punhado de 12 homens. É muito interessante que Jesus nunca se importou com a quantidade, mas sim com a qualidade. Por isso, se a multidão era grande e agora ele tem só 12 homens, isto não é significativo para Jesus. Ele pergunta: também desejam ir embora? Querem ir também e voltar costas? Podemos pertencer a uma igreja, seguir determinadas normas, participar de atividades, mas a grande pergunta da nossa vida é se somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Para sermos seguidores genuínos, temos que responder de forma sincera a esta pergunta. E Pedro faz uma colocação, uma resposta maravilhosa. Ele diz: para quem iremos nós? A seguir ele responde de forma veemente: tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu vou esmiuçar um bocadinho esta base de Pedro, que é muito pequenina, mas tem muita essência. E eu gostaria de realçar 7 pontos que estão implícitos nesta resposta de Pedro. E o primeiro ponto é que Pedro tinha fé. Ele não quis ir embora. Nós queremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não te podemos deixar, temos que continuar a acreditar. Queremos e continuamos a querer. Para sempre, tu és o nosso Pai do céu.
E esta fé de Pedro tinha uma razão de ser, é um dom de Deus. Como é que está a nossa fé, prezados irmãos? Como é que está a minha fé? Pedro teve a oportunidade de dizer com convicção: quem crê não vai embora, mas fica. Quem crê não vira costas, mas permanece. Mestre, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Esta foi a fé de Pedro. Uma segunda razão por que Pedro não foi embora foi por causa da revelação. Quando ele diz: temos crido que tu és o Cristo, era uma revelação de quem era Jesus. Se por um lado nos Evangelhos nós vemos Mateus a apresentar Jesus como rei, se formos ao Evangelho de Marcos, nós vemos a apresentar Jesus como servo. Já Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Mas o Evangelho de João revela Jesus como Deus. Aquele que é o Eu Sou. Irmãos, ao longo de muitos domingos temos tido o privilégio de ouvir o nosso pastor Rui Bastos a falar do Eu Sou. Eu sou o pão da vida, e Pedro conhecia quem era este pão da vida através da revelação. Eu sou a luz do mundo, e Pedro não andava em trevas. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, e enfim, muitos outros atributos. Não vou aqui repetir aquilo que o pastor nos tem ensinado, e muito bem. Pedro conhecia isto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, porque Pedro sabia o que é que tinha que percorrer. Era para ali que ele queria ir. Tu és o Cristo. Nós temos conhecido, nós temos visto. Não importa se o teu discurso é mais duro, é mais difícil de ouvir. Nós temos a revelação. Por isso, para quem iremos nós? O terceiro aspecto, ou o terceiro motivo, porque Pedro não abandonou o Mestre, foi certeza. Certeza na salvação. Pedro tinha a certeza do chamado e que em Cristo havia salvação. Como é que estão as nossas certezas, irmãos? Será que as verdades contidas na palavra do Senhor são claras para nós? Ou muitas vezes titubeamos no não, no talvez? Pedro tinha certeza. A quarta razão por que Pedro não abandonou o Mestre é a decisão. Nós decidimos seguir-te. Fizemos a nossa escolha e não vamos mudar. Pedro fala em seu nome e fala em nome de todos os apóstolos. Tomamos a decisão de deixar lá as nossas redes. Tomamos a decisão de deixar lá para trás os nossos barcos. Fizemos a nossa opção. Nós não vamos voltar mais à praia. Nós não vamos voltar mais à pesca. Não queremos voltar porque tomamos a decisão de te seguir. Jesus pode confrontar-nos e confronta-nos hoje com a mesma pergunta. Prezada Sónia, queres voltar? Queres voltar às tuas costas? Queres desistir? Prezados irmãos, queremos nós desistir? Estamos dispostos nós a deixar o nosso trabalho, o nosso escritório, o nosso carro, a nossa casa, o nosso cantinho confortável? Estamos dispostos a deixar os bois, o arado, as redes para seguir o nosso Mestre? E vamos então afirmar com a mesma certeza de Pedro: nós não queremos ir. Nós vamos ficar contigo. Nós não vamos desistir. O quinto aspecto
nesta resposta de Pedro é a entrega. Entregaram tudo. Uma entrega total, sem reservas, sem vacilações. Conhecemos o caráter de Pedro, mas ele era veemente naquilo que dizia. E aqui ele tinha a entrega total. O sexto motivo, porque Pedro não desistiu, foi esperança. Jesus tinha prometido, a revelação estava-se a cumprir e Pedro tinha esperança. Vemos mais tarde, quando conhecemos a história deste grande apóstolo Pedro, como este homem conseguia cantar apesar de estar preso. Este apóstolo podia cantar e até dormir tranquilo numa prisão. Porquê? Porque ele tinha esperança. Como está a nossa esperança, queridos amigos? E, finalmente, o sétimo motivo da resposta de Pedro é porque ele tinha a certeza nas promessas. Tudo se iria cumprir, porque a palavra do Senhor é fiel. A palavra de Deus diz: fiel é o que prometeu. Esta é a essência do Evangelho. É a essência de chegarmos à conclusão que não há outro lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. Creio que muitos de nós conhecemos aquele hino: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Não há alegria transbordante que não seja junto a Cristo. E enquanto a nossa vida se focar neste mundo, em valorizarmos coisas, valorizarmos posições, status, bens, não teremos paz interior. Não descobriremos o Evangelho que Pedro descobriu e que valorizou. Se a multidão queria Jesus como profeta e como rei, quem é que nós queremos em Jesus? Nós queremos Jesus de que forma? Queremos Jesus que nos dá segurança, que nos dá saúde, que nos pode dar e tirar até a ansiedade e as preocupações, que nos dá aquilo que precisamos? Sem dúvida que sim. Mas temos que ter algum cuidado, porque numa altura como aqui já foi frisado, que temos alguma expectativa de presentes que vamos receber ou daquilo que vamos dar a alguém. Nós desejamos também que Jesus nos presenteie. Podemos estar a alimentar um Jesus distorcido, porque Cristo não vai mendigar o nosso amor, Ele não vai implorar que o sigamos, Ele deseja a nossa decisão, a nossa vontade. Para onde iremos, se só em Ti há vida, se só em Cristo há salvação? Sem Ele tudo perde sentido. Queridos amigos, já chegamos nós a esta conclusão, ao real sentido da nossa existência. Estes apóstolos que fizeram esta afirmação, este Pedro que afirmou isto, foi aquele que mais tarde, assim como todos os outros, deram a sua vida em prol do Evangelho. Pedro vai afirmar que nós não temos nada que amemos mais do que o Senhor. A vida sem Cristo é vazia. Se Ele não for o centro da nossa vida, tudo é vaidade. O Salomão, em Eclesiastes, fala disto. É como se vivêssemos numa bolha vazia, de vaidade, mas cujo centro, a existência, não tem qualquer sentido, não tem significado. Pedro então confessa como o Santo de Deus, o Messias, o enviado dos céus. Se a multidão o via Jesus como o filho de José, os apóstolos veem nele aquele que concede vida eterna. Na verdade, queridos irmãos, queridos amigos, vivemos numa sociedade de muitos refugiados, de muitos deslocados. E se calhar até a multidão é muito maior, uma vez que a humanidade muitas vezes caminha sem saber para onde vai. Não sabe como é que isto tudo vai terminar. Qual é o sentido da vida? E muitos não sabem responder.
A pergunta que fica para nós hoje é: para onde iremos? Ou melhor, para quem iremos? O único lugar onde devemos correr é para perto de Jesus. A única pessoa que devemos seguir é Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, que cada um de nós tenha hoje a plena convicção no seu coração. Não temos para onde ir, porque só temos um Salvador. Para onde iremos? Sempre, sempre para os pés de Jesus. A caminhada pode ser difícil. Os obstáculos serão muitos. Eu acredito que sim, eu sei que sim. Mas vamos nós virar costas? Vamos nós desistir? Os discípulos não foram embora, porque Jesus os escolheu. Queridos irmãos, porquê é que nós estamos aqui hoje? Porquê é que outros estão a ouvir esta mensagem hoje? Porque Jesus os escolheu. Jesus te escolheu. Hoje não é diferente, porque o convite de Cristo implica perseverar. Implica, muitas vezes, um desafio grande de abraçar o Evangelho. Mas todos, no final, temos que responder à pergunta de Cristo: quereis vós retirar-vos? Apelo, queridos amigos, para que não pensemos em desistir. Não pensemos em olhar para trás. Não há outro meio, porque só em Cristo é que há palavras de vida eterna. Assim, entregar-se a Deus implica uma escolha pessoal. O desafio e o apelo para mim e para vós é que possamos prosseguir com coragem, com capacidade de superar e vencer, porque a vitória está no Senhor. Olhemos para o nosso percurso de vida, para o nosso passado, para as nossas vivências familiares e podemos pensar realmente, somos se calhar refugiados, deslocados, mas há uma coisa que nós sabemos com toda a certeza, é que sabemos para onde desejamos ir. Vamos então afirmar como Pedro: depois de tudo o que eu já vivi, depois de tudo o que eu experimentei, depois de tudo o que eu presenciei, eu não te abandonarei, Senhor. E assim como presenciamos hoje aqui, através desta cerimónia bonita de batismo e da entrega do irmão Júlio Coelho, há sempre tempo para responder a Jesus. E que a nossa resposta seja afirmativa, porque só nele há vida, só nele a nossa existência tem sentido. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos. Há muitas passagens lindas, mas acho esta extraordinária. Romanos 8, versos 38 e 39. Que o apóstolo Paulo diz o seguinte: estou certo que nem a morte, e eu acrescentaria, nem a pandemia, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.